Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firma, ser um cidadão Terra Firmeza. E hoje eu vou falar de um filme, eu recomendo, da Netflix, Silenciadas. Que filme legal, assim. A gente assistiu meio, vamos ver uma coisa diferente, né? E ele vai falar de uma história que se passa. Essa é uma produção argentina, tá legal? Ela foi dirigida pelo Pablo Agüero, um filme de 2000, ele saiu em 2021, né? Ele tem a Amália Aberasturi, que é a Ana, que, meu, dá um show. As interpretações, a fotografia, a trilha sonora, as músicas que foram criadas para o filme são sensacionais, e o lance da música aí é muito importante nesse filme. Você vai ter a Yuni Nogueiras, que é a Maria, a Garise Ucola, que é a Kathleen, que é a menina, assim, que ela é uma das que começa a acreditar que tá acontecendo as coisas no filme de verdade, né, da narrativa. O Alex Benemuthi, que é o Rosteg, que é o Inquisidor. Dá uma olhadinha aí, o elenco muito bom, todo mundo trabalhando muito bem, assim, o cara que faz o escrivão, né, e o padre da cidade também estão excelentes, todas as 6 moças que são as bruxas acusadas. Então qual é a história? Você tem o rei não está bem e ele acha que ele foi enfeitiçado e ele quer descobrir quem que fez a bruxaria para ele, quem que fez o encantamento. E esse grupo de inquisidores vai pela Espanha, indo de cidade em cidade e queimando as mulheres que são consideradas bruxas. Então você vai ter o quê? Um processo de inquisição. É muito interessante porque ele vai relatar como que se dava um processo de inquisição. E eles chegam numa ilha de pescadores, e o que que acontece? Nessa ilha, quando chega a época de pesca, os caras iam embora, iam para o alto mar, e eles só voltavam na lua cheia. Então a ilha, esse lugar, essa beira-mar, assim, isso é muito importante, o penhasco e a imagem de voar, tá? Da gaivota, né? Que eles vão falar muitas vezes que é o pássaro que representa os navegantes ali. E aí o que é a liberdade da gaivota e tudo mais. E eles chegam nessa ilha, só estão as mulheres praticamente, crianças, e eles vão atrás de 6 garotas que foram denunciadas por bruxaria. E aí você mostra, ele vai mostrar como que é o processo. Então assim, que uma é torturada e denuncia as outras, assina uma confissão, né? Tem o lance do escrivão lá, de um dos inquisidores, inquisidores fazerem os registros, os desenhos. Você tem esse membro que é o Rosteg, que vai entrevistando, e é muito interessante porque assim, eles ouvem os relatos que as mulheres fazem via tortura para se livrar da tortura e tentar conseguir, ou pelo menos parar. Elas não sabiam disso, muitas delas não sabiam disso, que elas iam ser executadas, outras achavam que iam ser executadas, mas parar de serem torturadas, né? Então mostra esse processo da misoginia desses homens, como que elas não tinham a menor chance de escapar disso. E aí qual é o plano delas, do caso da Ana? Segurar os inquisidores o máximo que eles puderem na ilha, para que os homens cheguem na lua cheia. Então ela tenta estender esse processo para tentar enganar os inquisidores e dar tempo do quê? Dos homens chegarem na ilha. Porque tanto que chegou num determinado momento do filme que alguns soldados começam a fugir. Por quê? Porque já tinham essa ilha já sabia que esses pescadores, eles não eram muito de boas não, eles já tinham matado outros caras que tinham tentado fazer coisas parecidas. E aí começa a fascinação desses homens por essas mulheres. Por quê? Porque a Ana, qual é o plano dela? É assumir que ela é uma bruxa de verdade
e que elas vão mostrar como é que é o sabá para eles. Você vai ver da denúncia delas que o que elas tinham feito, elas saem uma tarde, vão beber, comer e cantar no meio da floresta, e alguém viu e contou para eles, e elas vão pagar por essa falta de entendimento que se tinha até então, né? Então você vai ver um reflexo desse processo. No começo do século XVII, né, porque é 1603, elas estão no País Basco, né, então elas falam o dialeto basco, e é muito louco o lance do preconceito que aparece também. Então, além de ter o lance da misoginia e tudo mais, né, a produção de arte, assim, a cena onde os caras estão jantando, você vai ver ali, é muito bem feita e mostra o desprezo que eles têm, não só pelas mulheres, mas como as pessoas do País Basco, que eles viam como um povo inferior a eles, que são os espanhóis de verdade, né? Dentro dessa ideia, eles são as pessoas da capital. Então eles começam. Então, quando eles conversam em dialeto, ele fala: isso é a linguagem do diabo, vocês não vão usar, fala em espanhol comigo. Então você vê vários preconceitos misturados nesse processo de inquisição delas. E ao mesmo tempo, como que o Alex Brandrich, que faz o Rosteg, que é o inquisidor, vai ficando fascinado e seduzido pela personagem da Ana, né? Tanto que tem algumas cenas assim que ela vai chegando, ela começa a dançar perto dele, assim, e tal, e aí o escrivão, senhor, tipo, se recomponha que você está se deixando levar. E aí elas os convencem a fazer um sabá para eles, né? E essa sequência do sabá é maravilhosa, assim, de como que elas já percebem que essas pessoas tinham medo e a mitificação em torno disso, e a mistificação também, e elas vão fazer o quê? Elas vão fazer um sabá para eles, que é, na verdade, e aí você vê, a edição nesse momento é muito legal, porque elas vão pegar e mostrar que é o que elas tinham feito na floresta, comer, dançar, cantar, e esse momento é muito doido. A menininha, a Garazio Cola, que faz a Kathleen, ela é contorcionista, então ela começa a se contorcer assim toda, você tem uma referência ali do Exorcista, muito interessante, muito legal, assim, um filme muito bem feito, tem 1h30, né? Passa rapidíssimo, e as músicas são muito legais, elas cantando as músicas, muitos momentos são as próprias garotas cantando músicas que tem o lance da gaivota e tudo mais, e aí eles vão se perder, né, e elas vão fazer a simbologia final da gaivota, porque a ideia era silenciar as mulheres, por isso que o filme chama Silenciadas, né? A mulher não tinha direito de se defender, ela vai ser acusada e ela vai ter que aceitar e pagar por aquele crime mesmo sem ter cometido, que é o que elas vão reivindicar lá, tipo, vocês não têm provas, e eles vão bater nelas, né? Elas começam, a princípio, elas começam elas combinam e falam assim, então a gente vai começar a cantar, tal, e aí você ouve a moça cantando e elas todas, né, durante o processo de interrogatório, e essa cena é muito doida, porque você ouve a menina cantando e elas outras rindo, e de repente ela começa a gritar que ela tá apanhando, assim, ela volta toda machucada, toda arrebentada, assim, é muito forte. E aí você vai entender essa ideia da misoginia, da ignorância, né, de como que as pessoas não sabiam com o que estavam lidando, e trazendo uma questão que o homem sabia que... E o lance deles querer... Porque é muito doido, você vai pegar assim, eles sempre estão atrás das bruxas, mas eles nunca tiveram uma prova concreta de como era o sabá, de ver o que era o sabá. E elas vão oferecer isso para eles. E a cena do sabá é magnífica, e o final é muito interessante, eu não vou falar como é que é, mas que tem a ver com as gaivotas e a liberdade dessas mulheres. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Opa! Éder, eu tava esquecendo o poema. Vamos lá. O poema de hoje, ele vai falar dessa questão eu fiz pra Laís, que é a minha bruxa, né, que me seduz, que me encanta, e é muito doido como
essa coisa das bruxas seduzem os homens. Tem duas mulheres, né, tem uma senhorinha assim, ela fala assim, é por isso que a gente esconde os cabelos, porque a gente seduz os homens e os homens não conseguem lidar com isso. E o lance dela, tem uma hora assim que ele olha e fala assim, e aí o inquisidor, uma hora ele chega e ela tá sendo limpa, né, tá sendo lavada por essa senhora, por essa velha, e ele fala assim, você acha que eu vou me sentir seduzido por essa aqui? E aponta pra velha, tadinha. Ele fala, o diabo se esconde em vocês. Então você vê que muito da ideia do que foi a caça às bruxas era a luxúria do homem de não lidar com seus desejos e de não poder ter aquelas mulheres e fazer as coisas mais escabrosas. E o medo, a ignorância, tudo misturado junto. Mas tem esse lance da sedução muito importante, assim, que é uma coisa que era muito reprimida e é muito reprimida até hoje dentro do catolicismo, do cristianismo, né? Tem encantada. Ó bruxa que tece seus encantos em sorrisos, olhares, palavras e observações perspicazes. Usa dos segredos do seu corpo de tantos sortilégios, esconde entre marcas de rituais passados os dos porvir, os rituais. A sua encantada trindade de corpo, mente e alma e adicionada a paradoxos dos mundos físicos e metafísicos, dos mundos físico e metafísico, formam a fusão alquímica do secreto pentagrama que traz no coração, abre portais escondidos de mundos até então desconhecidos, mas estranhamente familiares, de onde sempre estivemos e não nos lembramos, como acordar de um sonho e não sabermos ao certo se estamos acordados ou não. Vou ler de novo esse último. De onde sempre estivemos. Então, de mundos até então desconhecidos, mas estranhamente familiares. De onde sempre estivemos e não nos lembramos, como acordar de um sonho e não sabermos ao certo se estamos acordados ou não. É esse encantamento que elas vão sugerindo para eles durante o processo da Inquisição delas, que vai criando essa cisão entre eles, onde o escrivão lá toda hora tem que lembrar que o inquisidor, que ele está sendo encantado por elas, mas ele está sendo encantado por quem? Pelos desejos que ele traz reprimidos dentro dele. Muito louco, vale a pena, eu recomendo Silenciadas. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, aciona o sininho, passa para outras pessoas, indica o canal, agradecer todo mundo que se inscreve e diz aí, você já assistiu esse filme? Esqueci de contar alguma coisa? Você gosta de bruxaria? Você estuda bruxaria? Eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.